Então, nesse vídeo, estou trazendo aí o conceito de função inversa. Função inversa. Dada uma função bijetora, de A para B, denomina-se função inversa aquela função que existe tanto de A para B quanto de B para A, quando relacionamos x e y como dois conjuntos. A intenção da aula é determinar a inversa de uma função. Para isso, vamos considerar a função f de x igual a 3x e determinar a sua inversa, que escrevemos em matemática, se o nome da função for f, por f elevado a menos 1. Tá? Então, o primeiro passo é substituir o f de x por y. Então, fica y igual a 3x. O segundo passo é trocar x por y e o y por x. Então, vai ficar aqui, ó, x igual a 3y. O terceiro passo é isolar esse y. Então, vai ficar x dividido por 3 é igual a y. Pronto, determinei aí a função inversa. O último passo é só escrever essa função inversa. Isto é, substituir esse y por f elevado a menos 1 de x. Então, a inversa dessa função f é dada por x dividido por 3. Para saber se está certo, é simples. Você vem aqui na função f e substitui o x por x sobre 3. Se der x, é porque a resposta está correta. Então, perceba aqui, ó, que 3 multiplicado por x a 3x dividido por 3 dá x. Então, significa que eu consegui determinar aí a função inversa adequadamente, né? Vamos a outros exemplos. Exemplo 1. Dada essa função, determinada por f de x igual a x menos 2 sobre x mais 3, eu quero saber aqui qual deve ser o valor de x para que essa função seja invertível. A primeira coisa que você vai me perguntar é, o que significa isso aqui no enunciado? Significa que essa função existe para todos os reais, exceto aqui para o menos 3. Tá? Porque se você substituir aqui, ó, no denominador x por menos 3, a resposta vai dar 0. E não existe a divisão por 0, independentemente do valor numérico ou expressão que eu tenho aqui no numerador. Tá? Então, o que precisamos calcular aqui inicialmente? Primeiro, já que apareceu aqui a palavra invertível, devemos determinar aí a sua inversa. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lembrar lá do passo a passo. O primeiro passo, vamos trocar esse f de x por y. Então, o y é igual a x menos 2 dividido por x mais 3. O segundo passo, trocamos y por x e x por y. Então, vai ficar x igual a y menos 2 sobre y mais 3. Depois, o terceiro passo é isolar y. Como eu tenho aqui uma proporção, vamos multiplicar inicialmente isso aqui em cruz, tá? Que é o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então vai ficar aqui, ó, x vai multiplicar o y mais 3 igual a y menos 2. Fazemos aqui a distributiva para eliminar os parênteses. Vai ficar xy mais 3x igual a y menos 2. Para isolar y, eu tenho que juntar todos os termos que tem y ou no segundo membro, que é o lado direito da igualdade, ou no primeiro membro, que é o lado esquerdo da igualdade. Tá. Vou deixar aqui tudo que tem y no primeiro membro. Então, vai ficar xy menos y igual a menos 3x menos 2. Perceba que aqui não conseguimos juntar esses termos. Se a minha intenção é isolar esse y, vou usar aqui um conceito de 8º ano, chamado fatoração, que no caso aqui é escrever o fator comum y em evidência. Então vai ficar y vezes, abro um parênteses, e divido cada termo pelo fator comum. xy dividido por y dá x, menos y dividido por y menos 1. Fecho parênteses, igual a menos 3x menos 2. Se a intenção aqui é isolar esse y, agora está simples. Se ele está sendo multiplicado por x menos 1, basta eu
dividir essa expressão por x menos 1. Então fica y igual a menos 3x menos 2 dividido por x menos 1. Pronto, isolei y. Agora basta escrever a inversa. Se eu escrever a inversa, terei que f elevado a menos 1 de x, uma vez que a função aqui se chama f, então a inversa da função f, é igual a menos 3x menos 2 dividido por x menos 1, certo? Agora vamos ler o enunciado. Qual deve ser o valor de x para que essa função seja invertível? Simples. Assim como aqui, ó, esse denominador tem que ser diferente de zero para obter esse menos 3, aqui eu tenho uma expressão de numerador e denominador, onde o denominador aparece a variável x, e aquele denominador ali tem que ser diferente de zero. Então significa que simplesmente, né, eu copio aqui o numerador, o denominador, perdão, e eu tenho que determinar aquela condição para ele. Como assim? X menos 1 tem que ser diferente de zero. Eu simplesmente isolo x. Como? Se aqui eu tenho menos 1, para isolar x, ele vem para o outro lado somando com zero. Então x tem que ser diferente de 1. Ou seja, a condição para que esta função f admita a inversa é x tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se eu substituir aqui, ó, o denominador vai dar zero. 1 menos 1 dá zero. Então, quando x for igual a 1, não tem inversa. Ele quer saber qual é o valor de x para que a função tenha inversa. Ou seja, no caso aqui, deu a letra D de dado. Certo? Vamos a um outro exemplo. Dada essa função f de x, obtenha a sua inversa. Ali estão as alternativas. Então, vamos relembrar. Primeiro passo. Trocamos f de x por y. Pronto. Y é igual a 2x mais 5 sobre 3. Segundo passo. Trocamos y por x e x por y. Beleza? Como aqui tem uma proporção, vamos multiplicar em cruz. X vezes 3 é igual a 2y mais 5. Agora, devemos isolar o y, que é o terceiro passo. Para isso, se eu multiplicar x por 3, teremos 3x. Esse mais 5 vem para o primeiro membro como menos 5, igual a 2y. Se a intenção é isolar y, né? Porque quando eu isolar y eu já sei quem que é a inversa, esse 2 aqui ele vai dividir essa expressão do primeiro membro. Então vai ficar 3x menos 5 dividido por 2 é igual a y. Pronto. Acabei de determinar a inversa, agora só vou escrever ela aqui, ó. Portanto, a inversa da função f, que é o f elevado a menos 1 de x, é igual a 3x menos 5 sobre 2. Vou lá na alternativa e no caso deu lá a alternativa A. Vamos a mais dois exemplos. Essa achei aí do Mackenzie, 2017. Dada essa função chamada de f, ela vai de todos os reais, exceto para o 2, porque o 2 é o número que faz zerar ali o denominador, né? E não existe a divisão por zero, dada por f de x. Eu quero saber ali qual que é a imagem do menos 2 na inversa. Simples. Determina a inversa primeiro, ou seja, vamos lá, primeiro passo. Trocamos o f de x por y. Ó, troquei por y. Depois, substituímos o y por x e o x por y. Então, vai ficar x igual a 5 sobre 2 menos y e multiplicamos em cruz. Então, vai ficar o x, vai multiplicar o 2 menos y igual a 5, certo? Multipliquei em cruz aqui, escrevi a multiplicação. Vamos eliminar aqui os parênteses, né? Então, fica 2x menos xy igual a 5. Terceiro passo. Né? Estou aí no terceiro passo, que é isolar o y. Para isolar o y, já que eu tenho só esse termo aqui em y, né, e ele é negativo, vou deixar ele no segundo membro. Então vai ficar 2x menos 5 igual a xy. Agora está simples. Se a intenção é isolar y, né, e eu tenho xy, para isolar y, esta expressão será dividida por x. Então fica 2x menos 5 dividido por x é igual a y. Se eu acabei de determinar y, eu tenho aí a função inversa, basta escrevê-la.
Portanto, a inversa da função f de x é dada por 2x menos 5 dividido por x. Agora, o que significa isso daqui? Simples. Se aqui dentro da função inversa tem a variável x, está me pedindo para eu substituir o x por menos 2, isto é, determinar a imagem do menos 2 na função inversa. Então vamos lá, vamos substituir x por menos 2. Fica então f elevado a menos 1 de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 menos 5 dividido por menos 2, que é o valor do x. Resolvo aqui a multiplicação, vai ficar menos 4 menos 5 dividido por menos 2. Junto os valores numéricos do numerador. Se juntarmos esses termos do numerador, teremos menos 9 dividido por menos 2, que é igual a 9 meios, certo? E no caso aí, deu aqui a alternativa, vamos ver aqui a alternativa B, certo?